Bom dia, meu nome é Gabriel Rossignol Fraceto e eu vou apresentar o meu trabalho, que é um levantamento sobre os agrotóxicos liberados pelo Brasil em 2019 e seus principais impactos sobre o meio ambiente e sobre a saúde. Primeiramente, o que são agrotóxicos? Com o passar do tempo, a agricultura evoluiu bruscamente, seja pelos do arado na Idade Média, seja pelos agrotóxicos e agora na pós-modernidade pela biotecnologia. E entre esses avanços, podemos citar os agrotóxicos. O primeiro agrotóxico sintetizado foi o DDT, por volta do final do século XIX e início do século XX. Esse DDT ele ficou reconhecido com as suas características de inseticida e por isso começou a ser usado em toda a, em toda a agricultura. Mas, anos depois, ficou sabendo que esse DDT era, na verdade, cancerígeno, teratogênico e ele era acumulativo no organismo, ou seja, ele ficava por tempo indeterminado, o organismo fazendo mal ao organismo e o organismo não conseguia expulsá-lo. Mas como os agrotóxicos se tornaram tão reconhecidos e tão utilizados durante todo o mundo? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava em crise e ela não conseguia e suas pessoas passavam, sua população passava fome e as pessoas não conseguiam é, alimento. Então, os Estados Unidos, que tinha emergido como uma potência naquela época, começou a disseminar a sua forma de agricultura, que era uma agricultura intensiva, a partir dos agrotóxicos e também do maquinário. Isso ficou chamado de Revolução Verde. A Revolução Verde chegou ao Brasil por volta de 1960, assim como em outros países de todo o globo, que atingiu todos os continentes. Mas com o passar do tempo, alguns países começaram a perceber uma grande diminuição no nível, é, um grande aumento no nível de problemas e a partir de estudos perceberam que isso estava relacionado com os agrotóxicos. Mas por que, enquanto alguns países diminuem o uso de agrotóxico e fazem com que e buscam outras alternativas para melhorar sua saúde, porque o Brasil libera um alto número de agrotóxicos? A relação econômica do Brasil está diretamente ligada ao agronegócio. A economia mundial, a economia internacional brasileira depende muito do agronegócio. Isso faz com que o governo tenda a fazer mudanças que acabem influenciando nesse quesito e favoreçam o agronegócio, mas podem acabar desfavorecendo a população em geral. Entre os agrotóxicos liberados, que foram mais de 80, muitos possuem princípios ativos muito parecidos com os que já estão no mercado, mas possuem um número maior e você não sabe o que acontece quando ingerida essa maior quantidade. Mas ainda assim existem algumas substâncias que eram estritamente proibidas e foram liberadas. Entre elas o acefato, a buprofezina, o dicofol, o dimetoato, os dito-carbamatos, o disulfóton, endosulfan, atrazina e sulfaxoflor. Ao realizar o levantamento, foi possível perceber que muitos desses agrotóxicos causavam uma intoxicação crônica. O que seria uma intoxicação crônica? Quando ingeridos, eles poderiam causar um grande problema no organismo humano. Num estudo feito pelo autor de Ávila, ele constatou que de todos esses citados, apenas os dritocarbonatos têm uma frequência de intoxicação maior do que 1%. Mas muitos deles, como o dimetoato, o dicofol, o endosulfan e o acefato, são encontrados em níveis acima do permitido na água e no solo e também entre os alimentos. E o levantamento realizado pelos autores Lopes e Albuquerque no ano de 2018 utilizou de um software que analisava palavras para poder juntar todos os trabalhos científicos realizados de 2002 até 2015 sobre agrotóxicos, para poder catalogá-los e também produzir uma espécie de um guia para saber o que cada agrotóxico faria. E junto com esse guia, eles conseguiram concluir que o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos em todo o mundo. Uma... Não, isso eu não vou falar. Corta, 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 corta. Já citado
os efeitos na saúde humana, agora vamos para os efeitos no meio ambiente. No meio ambiente, os únicos que apresentaram algum efeito desses citados anteriormente são a atrazina e o sulfaxoflor. Mas isso não deve ser discriminado, porque a atrazina é conhecida como o princípio ativo que causa a feminização de sapos com garras africanos. Esses sapos, quando em contato com a atrazina, podem passar por uma total mudança de sexo, podendo até perder as suas glândulas de hormônio, da testosterona, e também acabar perdendo seus membros. Alguns estudos dizem que até quando esses sapos passam por uma intoxicação tão grande que eles podem até acabar gerando descendentes com outros sapos machos, porque o organismo deles mudou totalmente. E por fim, o sulfaxoflor, que é o princípio ativo que mais causou polêmica, principalmente porque já se conhecia que dentro de suas ações no meio ambiente, o sulfaxoflor acabava matando com mais de 54% da população de insetos polinizadores que estão presentes naquele ambiente. Isso segundo os estudos da Universidade de Holloway, em Londres. E as abelhas, que são os insetos polinizadores, são responsáveis pela polinização de todas as árvores que realizam essa forma de reprodução através da polinização. Sem esse organismo, não seria mais de 80% da flora mundial se perderia, porque é essa forma de reprodução mais utilizada. E um levantamento feito pelo físico Albert Einstein, na época em que ele ainda estava vivo, é de que sem os animais polinizadores, sem os insetos polinizadores, a vida na Terra duraria até só mais 4 anos, porque elas são muito importantes até para a própria agricultura, a polinização. E isso acaba sendo fragilizado no Brasil, principalmente porque até março de 2019 mais de meio bilhão de abelhas tinham morrido e 80% desse número foi encontrado presença desse princípio ativo do sulfaxoflor. As conclusões. O que pode se observar nesse embate entre o agronegócio e também a saúde humana é, na verdade, um conflito de interesses. O governo brasileiro acaba se tornando refém da necessidade da ajuda do agrotóxico para poder permanecer do agronegócio para poder permanecer no poder, e por isso acaba causando liberações que não são diretamente úteis para a vida humana, para a população de seus indivíduos. Isso pode ser definido como a sobreposição da racionalidade econômica sobre a racionalidade ambiental, como cita diversas vezes o sociólogo espanhol Henrique Leff. Então, em síntese, pode-se concluir que os embates agrotóxicos envolvem muito mais do que apenas uma agricultura ou um meio ambiente. Eles envolvem também relações econômicas e principalmente sociais.